Você já percebeu coisas que ninguém ao seu redor parece enxergar, mesmo sem saber explicar exatamente como? Muitas pessoas vivem momentos assim e não entendem que isso pode ser um dos primeiros sinais de que Deus está abrindo a visão espiritual. Quando isso acontece, não é algo místico ou confuso, é um despertar interior, silencioso, mas muito claro para quem sente. Deus começa a mostrar o que antes passava despercebido, e quem não entende esse processo acaba achando que está apenas ficando sensível demais ou pensativo demais. Poucas pessoas permanecem até o final de uma mensagem como essa, porque falar de visão espiritual confronta, ajusta e tira a pessoa do automático. Mas se você quer entender de verdade os sinais que Deus usa para abrir a visão espiritual, eu te convido a caminhar comigo até o fim deste vídeo. Antes de continuar, se inscreva no canal e já curta este conteúdo, porque o que será revelado aqui pode mudar a forma como você interpreta decisões, pessoas e situações da sua própria vida. Deus não abre a visão espiritual de forma aleatória. Ele faz isso quando quer proteger, direcionar e aproximar alguém mais dele. Muitas vezes, a pessoa começa a perceber intenções por trás de atitudes simples, sente quando algo não está alinhado e percebe riscos antes que eles se tornem evidentes. Isso não é julgamento nem desconfiança excessiva, é discernimento sendo ativado. Na Bíblia, sempre que Deus queria conduzir alguém por um caminho mais seguro, ele primeiro ajustava o olhar dessa pessoa. Com José, Deus mostrou sonhos antes das dificuldades. Com os discípulos, Jesus ensinava a enxergar além do visível. Com pessoas cansadas e confusas, ele mostrava o que realmente importava. A visão espiritual sempre vem antes da mudança prática. No dia a dia, isso se manifesta de forma muito simples. Você sente que precisa ter mais cuidado com certas decisões. Percebe que algumas conversas carregam algo estranho. Nota que determinados caminhos, mesmo parecendo bons por fora, não trazem paz por dentro. Esses sinais não surgem para gerar medo, mas para evitar dores futuras. Deus mostra antes para quem Ele quer guardar. Quando a visão espiritual começa a se abrir, a pessoa também passa a se incomodar com coisas que antes eram normais. Certas atitudes deixam de fazer sentido. Algumas escolhas começam a pesar, não porque tudo virou pecado, mas porque Deus está ajustando prioridades. O coração passa a buscar mais verdade, mais clareza e menos aparência. Jesus sempre ensinou seus seguidores a enxergar com o coração. Ele dizia que quem tem olhos para ver, veja. Não se tratava apenas de enxergar situações externas, mas de entender o que Deus estava fazendo por trás delas. A visão espiritual não serve para controlar o futuro, mas para caminhar com mais segurança no presente. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Não está perdido, mas também não está totalmente em paz. Algo dentro de você alerta, orienta, chama para a atenção. Isso não é confusão. Muitas vezes, é Deus abrindo sua visão para que você não caminhe no escuro. Isso é só o começo. A partir de agora, eu vou te mostrar sinais claros e objetivos de que Deus está abrindo sua visão espiritual para que você pare de duvidar de si mesmo e comece a entender o que Deus está fazendo na sua vida. O primeiro sinal de que Deus está abrindo a sua visão espiritual é quando você começa a perceber coisas antes de elas acontecerem. Não como adivinhação, mas como um alerta interior. Não é uma voz audível, não é algo espetacular. É uma sensação clara, persistente, que surge no coração dizendo que algo precisa de atenção. Muitas vezes, esse sinal aparece quando você ainda não tem provas, mas sente que precisa ter cuidado. No dia a dia, isso acontece quando você está prestes a tomar uma decisão que por fora parece boa, lógica e até segura.
mas por dentro algo não encaixa. Pode ser uma conversa que você evita, um convite que não traz paz, uma escolha que todo mundo incentiva, mas que gera inquietação. A pessoa tenta ignorar esse alerta, dizendo para si mesma que é exagero, medo ou insegurança, mas o incômodo permanece. Esse tipo de percepção não nasce do medo. Medo paralisa. A visão espiritual alerta. Ela não grita, não acusa, não confunde. Ela chama para observar com mais atenção. É como quando você está dirigindo e percebe que algo à frente não parece seguro. Você não sabe exatamente o que é, mas reduz a velocidade. Não por pânico, mas por prudência. A visão espiritual funciona de forma parecida. Na Bíblia, vemos esse sinal em várias histórias. José, por exemplo, teve sonhos que mostravam algo antes de acontecer. Aquilo não evitou as dificuldades, mas preparou o coração. Jesus também alertava seus discípulos antes de situações difíceis, não para assustar, mas para que não fossem pegos de surpresa. Deus mostra antes para quem Ele quer guardar. Muitas pessoas confundem esse sinal com ansiedade, mas há uma diferença clara. A ansiedade vem acompanhada de confusão, pressa e medo do futuro. A visão espiritual vem acompanhada de clareza, mesmo que traga desconforto. Ela não gera pânico, gera atenção. Ela não pede fuga, pede discernimento. No cotidiano, esse sinal pode aparecer quando você começa a observar melhor as atitudes das pessoas, não apenas as palavras. Você percebe incoerências, mudanças de comportamento, intenções escondidas, não para julgar, mas para se proteger. Deus não abre a visão espiritual para acusar ninguém, mas para evitar que você se machuque ou entre em caminhos que vão te afastar da paz. Às vezes, esse primeiro sinal se manifesta como uma perda repentina de entusiasmo por algo que antes parecia muito atraente. A pessoa se pergunta por que perdeu o brilho, por que já não sente a mesma empolgação, e tenta forçar o sentimento de volta. Mas Deus muitas vezes retira a empolgação para abrir espaço para o discernimento. Quando o brilho some, o olhar fica mais atento. Outro aspecto desse sinal é a mudança na forma como você escuta. Você passa a ouvir mais o que não é dito. Percebe pausas, silêncios, contradições. Não de forma paranoica, mas consciente. Esse tipo de percepção é cansativo no início, porque a pessoa ainda não sabe filtrar. Por isso, Deus ensina aos poucos. A visão espiritual não vem completa, ela se desenvolve com o tempo. Jesus ensinava muito isso quando falava que o coração revela o que a boca tenta esconder. Quem começa a ter visão espiritual aprende a prestar atenção nos frutos, não apenas nas promessas. Aprende a observar o comportamento ao longo do tempo, não apenas palavras bonitas ditas em um momento. Isso traz maturidade, mas também exige paciência. Muitas pessoas resistem a esse primeiro sinal porque ele exige mudança de postura, exige desacelerar, observar, orar mais antes de decidir. Em um mundo que incentiva respostas rápidas e decisões impulsivas, a visão espiritual chama para a cautela. E isso incomoda. A pessoa sente que está ficando diferente, mais reservada, menos imediatista. Mas essa mudança não é afastamento da vida, é cuidado de Deus. No início, a pessoa pode se sentir sozinha nesse processo. Porque nem todo mundo entende quando você diz que não se sente em paz com algo que parece normal para todos. Alguns interpretam como fraqueza, outros como exagero, mas na verdade é Deus ensinando você a confiar mais no que Ele mostra do que na opinião geral. Esse sinal também se manifesta quando você começa a perceber consequências antes de elas se tornarem evidentes. Você olha para uma situação e já consegue imaginar onde aquilo pode levar. Não porque você é pessimista,
mas porque Deus começa a mostrar o caminho inteiro, não só o começo. E isso protege. Quantas dores poderiam ser evitadas se esse sinal fosse ouvido? Na Bíblia, vemos que Deus sempre alertou antes. Noé foi alertado antes do dilúvio. Ló foi avisado antes da destruição. Os discípulos foram preparados antes das perseguições. Deus não gosta de pegar ninguém de surpresa. Ele avisa, orienta e dá tempo para que a pessoa escolha com sabedoria. A visão espiritual é uma forma desse cuidado. No dia a dia, ouvir esse sinal pode significar mudar planos, adiar decisões, se afastar de certos ambientes ou pessoas. Pode significar dizer não quando todos esperam um sim. Pode significar esperar mais um pouco quando a pressa parece a melhor opção. Essas escolhas nem sempre são fáceis, mas costumam evitar dores maiores no futuro. Se você está começando a perceber esse tipo de alerta interior com mais frequência, isso não é confusão. É o primeiro sinal de que Deus está abrindo sua visão espiritual. Ele está te ensinando a enxergar além do imediato, além da aparência, além da pressão externa. E quanto mais você aprende a respeitar esse sinal, mais claro ele se torna. Agora, quero te perguntar algo de forma simples e direta. Você tem se identificado com esse tipo de alerta interior, essa sensação de que precisa observar melhor antes de agir? Se isso faz sentido para você, escreve nos comentários o que mais tem chamado a sua atenção nesse processo. Seu relato pode ajudar outras pessoas que estão vivendo o mesmo sinal e ainda não conseguem entender o que Deus está mostrando. O segundo sinal de que Deus está abrindo a sua visão espiritual é quando você começa a perder a paz em lugares, situações ou relações que antes pareciam normais. Nada de extraordinário acontece por fora, mas por dentro algo muda. Aquilo que antes era confortável passa a incomodar. Não é raiva, não é julgamento, não é rejeição. É ausência de paz. E a falta de paz, quando vem de Deus, é um sinal muito claro de que algo precisa ser revisto. No dia a dia, esse sinal aparece de maneira simples. Você continua frequentando os mesmos ambientes, convivendo com as mesmas pessoas, mantendo as mesmas rotinas, mas sente que algo não encaixa mais. Conversas que antes fluíam agora cansam. Situações que antes pareciam leves agora pesam. A pessoa tenta ignorar, dizendo para si mesma que é só uma fase, cansaço ou sensibilidade. Mas o incômodo não vai embora. Ele permanece silencioso, constante. Isso acontece porque Deus começa a ajustar o olhar espiritual antes de ajustar o caminho. A visão se abre primeiro. A mudança externa vem depois. Muitas pessoas tentam forçar a permanência em lugares onde a paz já se retirou. Insistem, se cobram, se culpam. Mas Deus não tira a paz por acaso. Ele tira para proteger, não para punir. Na Bíblia, vemos esse sinal claramente quando Deus começa a mover pessoas de um lugar para outro. Abraão sentiu que não podia mais permanecer onde estava. Moisés não se sentia mais em casa, nem no palácio, nem no deserto. Os discípulos, depois de caminharem com Jesus, já não conseguiam mais voltar à vida antiga com tranquilidade. A ausência de paz foi o aviso de que o tempo havia mudado. No cotidiano, isso se manifesta quando você percebe que precisa de mais silêncio, mais oração, mais recolhimento. Lugares barulhentos incomodam. Excesso de informação cansa. Discussões desnecessárias pesam. Não porque você se tornou distante, mas porque sua sensibilidade espiritual aumentou. Deus começa a filtrar o que entra no coração. Muitas pessoas confundem esse sinal com isolamento ou frieza. Mas não é isso. Pessoa não deixa de amar, não deixa de se importar, não deixa de conviver. Ela apenas passa a perceber o que drena e o que edifica. A visão espiritual aberta não afasta das pessoas,
afasta do que machuca a alma. Jesus ensinava isso com muita clareza. Ele se retirava de ambientes quando percebia que não era o tempo ou o lugar. Não por medo, mas por discernimento. Ele não insistia onde o coração das pessoas estava fechado. Ele respeitava os tempos. E isso é visão espiritual. Saber quando permanecer e quando se afastar sem culpa. No dia a dia, esse sinal também aparece quando você começa a sentir que certas escolhas não combinam mais com quem você está se tornando. Não é que tudo virou errado de repente. É que Deus está mostrando que você não pode mais viver apenas pelo que parece bom por fora. A paz passa a ser o critério principal. Se tira a paz, não vem de Deus. Esse sinal costuma gerar conflito interno, porque muitas vezes envolve pessoas queridas, histórias antigas, compromissos assumidos. A pessoa se sente ingrata, confusa, com medo de magoar. Mas Deus nunca chama alguém para permanecer em lugares onde a alma adoece. Ele chama para crescer, amadurecer e se aproximar dele. Na Bíblia, vemos que Deus guiava o povo não apenas por sinais visíveis, mas também pela sensação de descanso. Quando a nuvem se movia, eles se moviam. Quando parava, eles descansavam. A paz era o indicador do tempo certo. Hoje, Deus continua guiando assim, através da paz ou da falta dela. No cotidiano, você começa a perceber que, quando insiste em algo que Deus já sinalizou que não é o melhor, o peso aumenta, o cansaço cresce, a alegria diminui. Mas quando você respeita esse sinal e se afasta, mesmo com medo, algo se ajeita por dentro. Não porque tudo ficou fácil, mas porque a alma respira. Esse segundo sinal também se manifesta quando você começa a valorizar mais a presença de Deus do que a aprovação das pessoas. Antes, você aceitava situações para não desagradar. Agora, começa a perceber que agradar a todos custa caro demais. A visão espiritual aberta ensina que paz com Deus vale mais do que concordância humana. Muitas pessoas tentam negociar esse sinal. Ficam esperando Deus confirmar de outra forma. Pedem mais provas, mais sinais. Mas a ausência de paz já é o sinal. Deus não costuma repetir avisos quando o coração já foi alertado. Ele espera uma resposta, mesmo que seja pequena, mesmo que seja um passo de cada vez. No dia a dia, respeitar esse sinal pode significar mudar hábitos, rever prioridades, reduzir contatos, reorganizar o tempo. Pode significar dizer menos sim e mais não. Pode significar aceitar que algumas fases terminam, mesmo sem brigas, mesmo sem grandes acontecimentos. A visão espiritual ensina a perceber finais silenciosos. Jesus nunca prometeu que seguir a Deus seria confortável o tempo todo, mas prometeu paz no meio das decisões difíceis. Essa paz não vem quando tudo está resolvido, mas quando a pessoa decide confiar. A visão espiritual aberta ajuda a reconhecer essa paz, mesmo em meio à insegurança. Se você tem sentido que a paz se retira de certos lugares, relações ou decisões, não ignore isso. Esse não é um sinal de fraqueza espiritual. É um sinal de maturidade espiritual. Deus está afinando sua percepção para que você não caminhe por onde não deve mais permanecer. E quero te fazer uma pergunta simples para encerrar este sinal. Você tem percebido que algumas coisas que antes eram normais agora tiram a sua paz, mesmo sem motivo aparente? Se isso faz sentido para você, guarda essa reflexão, porque o próximo sinal aprofunda ainda mais esse entendimento e mostra como Deus confirma a visão espiritual de forma ainda mais clara. O terceiro sinal de que Deus está abrindo a sua visão espiritual é quando você começa a enxergar as consequências antes de enxergar os benefícios. Antes, você avaliava escolhas pelo que parecia bom no começo. Agora, algo muda. Você passa a olhar para além do primeiro passo e começa a perceber onde aquilo pode terminar.
Não é pessimismo, não é medo. É discernimento amadurecendo. No dia a dia, esse sinal aparece quando você escuta uma proposta, um convite ou uma ideia e, mesmo que tudo pareça vantajoso, algo dentro de você já calcula o custo emocional, espiritual e até familiar daquela decisão. Você pensa no impacto, no desgaste, no que aquilo pode exigir ao longo do tempo. Enquanto outras pessoas se empolgam com o início, você se pergunta se está disposto a lidar com o fim. Essa mudança de olhar não acontece por acaso. Deus abre a visão espiritual justamente para proteger o coração de escolhas que parecem boas, mas que cobram caro depois. Na Bíblia, vemos isso quando Jesus ensinava que nem todo caminho largo leva à vida. Ele não falava apenas de pecado evidente, mas de decisões aparentemente corretas que, com o tempo, afastam a pessoa de Deus. A visão espiritual aprende a olhar o conjunto, não só o detalhe. No cotidiano, isso se manifesta quando você começa a dizer: "Isso parece bom agora, mas não sei se me fará bem depois." Essa frase interna passa a guiar suas decisões. Você começa a observar padrões. Percebe que certas escolhas sempre trazem o mesmo tipo de cansaço. Nota que alguns ciclos se repetem. A visão espiritual aberta ajuda a identificar esses padrões antes que eles se instalem novamente. Esse sinal também aparece quando você começa a prestar atenção nos frutos. Não apenas no discurso, mas no resultado. Não apenas na promessa, mas no comportamento ao longo do tempo. Pessoas com visão espiritual aberta aprendem a observar como alguém reage sob pressão, como trata quem não pode oferecer nada em troca, como lida com frustração. Esses detalhes revelam mais do que palavras bonitas. Na Bíblia, Jesus falava muito sobre isso ao dizer que a árvore é conhecida pelos frutos. Ele ensinava seus seguidores a não se deixarem levar apenas pela aparência. A visão espiritual é justamente isso: aprender a enxergar o fruto antes de colher a decepção. Deus não quer que você viva se machucando para aprender. Ele quer te ensinar a perceber antes. No dia a dia, esse sinal pode trazer conflitos internos, porque você começa a discordar do entusiasmo coletivo. Enquanto todos dizem, vai dar certo, você sente necessidade de esperar, orar mais, observar. Algumas pessoas interpretam isso como falta de fé, mas fé não é agir sem pensar. Fé é confiar em Deus, mesmo quando a decisão é esperar. Esse sinal também se manifesta quando você começa a entender que nem tudo o que acelera é de Deus. Algumas coisas crescem rápido demais e caem com a mesma velocidade. A visão espiritual aberta valoriza processos, constância e coerência. Ela aprende que o que vem de Deus pode até demorar, mas traz paz e sustentação. No cotidiano, isso se parece com escolher não responder imediatamente, não aceitar tudo de primeira, não se comprometer sem avaliar. É um novo ritmo. Mais calmo, mais atento, menos impulsivo. Esse ritmo incomoda quem vive na pressa, mas protege quem aprende a caminhar com Deus. Muitas pessoas resistem a esse sinal porque ele exige maturidade, exige abrir mão da empolgação momentânea, exige dizer não para coisas que poderiam render aplausos rápidos, mas Deus não constrói destinos profundos com decisões rasas. Ele ensina a enxergar o depois para proteger o agora. Na Bíblia vemos esse sinal em personagens que aprenderam a esperar. José não reagiu impulsivamente ao sofrimento. Davi não tomou o trono à força, mesmo tendo oportunidade. Jesus não se deixou levar pela pressão das multidões. Todos eles tinham algo em comum: visão espiritual para enxergar além do momento. No dia a dia, esse sinal também aparece quando você começa a se preocupar menos com o que parece urgente e mais com o que é importante. Algumas coisas gritam por atenção imediata, mas não edificam. Outras pedem paciência, mas constroem algo sólido.
A visão espiritual ajuda a diferenciar urgência de propósito. Esse sinal costuma trazer paz depois da decisão, mesmo que a decisão seja difícil. Quando você escolhe respeitar o que Deus está mostrando, o coração se aquieta. Mesmo que o caminho não fique totalmente claro, existe uma sensação de alinhamento. Isso é um dos maiores indícios de que a visão espiritual está sendo aberta, a paz que vem depois da obediência. Muitas pessoas passam a vida acumulando escolhas que pareciam boas no começo, mas que com o tempo se tornaram peso. Deus não quer que você repita esse ciclo. Ele abre a visão para que você enxergue antes, decida melhor e caminhe com mais leveza. A maturidade espiritual não elimina desafios, mas evita arrependimentos desnecessários. No cotidiano, respeitar esse sinal pode significar desacelerar projetos, repensar relacionamentos, mudar prioridades. Pode significar aceitar que nem tudo que você pode fazer, você deve fazer. A visão espiritual aberta ensina limites saudáveis. E limites, na Bíblia, sempre foram sinal de sabedoria. Jesus nunca viveu no limite do esgotamento. Ele sabia quando agir e quando parar. Sabia quando falar e quando se calar. Sabia quando seguir e quando esperar. Essa sabedoria não vinha da pressa, mas da comunhão com Deus. A visão espiritual nasce desse lugar de intimidade. Se você tem percebido que hoje enxerga o impacto das decisões antes mesmo de tomar atitudes, que pensa no depois antes de se empolgar com o agora, e que isso tem mudado a forma como você escolhe, compartilha nos comentários se esse sinal tem feito sentido na sua vida, porque seu relato pode ajudar outras pessoas a entenderem o que Deus está mostrando. O quarto sinal de que Deus está abrindo a sua visão espiritual é quando você começa a se sentir responsável por aquilo que enxerga. Não é apenas perceber, é sentir que não dá mais para fingir que não viu. Antes, você até percebia algumas coisas, mas conseguia ignorar. Agora não. Quando algo fica claro, o coração já entende que é preciso mudar postura, ajustar escolhas ou tomar uma decisão, mesmo que isso seja desconfortável. No dia a dia, esse sinal aparece quando você percebe que não consegue mais continuar em situações sabendo que algo está errado. Pode ser um comportamento que você tolerava, uma conversa que você participava sem pensar, uma escolha que parecia pequena. Quando a visão espiritual se abre, a consciência se torna mais sensível. O que antes passava despercebido, agora pesa. Não por culpa, mas por responsabilidade. Na Bíblia, vemos isso claramente em pessoas que Deus chamou para enxergar antes dos outros. Jeremias sentia o peso do que via e tentava se calar, mas não conseguia. Ezequiel era chamado a alertar, mesmo quando não queriam ouvir. Jesus chorou ao ver Jerusalém porque enxergava consequências que muitos ignoravam. Quem vê, carrega. E Deus só permite que alguém veja quando sabe que essa pessoa pode amadurecer para lidar com isso. No cotidiano, esse sinal se manifesta quando você começa a mudar pequenas atitudes que ninguém pediu para mudar. Você ajusta palavras, muda hábitos, evita certos ambientes, revê prioridades. Não porque alguém mandou, mas porque sua consciência já não permite viver como antes. Isso não é religiosidade, é visão espiritual ativada. Esse sinal também aparece quando você começa a se incomodar com incoerências, inclusive as próprias. Antes, você se justificava facilmente. Agora algo trava. Você percebe quando diz uma coisa e vive outra. Isso dói, mas cura. Deus não abre a visão espiritual para acusar, mas para alinhar. A responsabilidade que vem junto com a visão é um convite ao amadurecimento. No dia a dia, isso pode gerar solidão, porque nem todo mundo entende quando você muda sem explicação aparente. Algumas pessoas acham que você ficou exigente, distante ou sério demais.
Mas, na verdade, você apenas passou a respeitar o que Deus está te mostrando. A visão espiritual aberta não permite mais viver no automático. Na Bíblia, vemos que Jesus dizia que a quem muito é dado, muito é cobrado. Não como ameaça, mas como realidade espiritual. Quem recebe discernimento precisa aprender a cuidar melhor das escolhas. Não dá para enxergar e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Isso gera conflito interno. Por isso, Deus ensina aos poucos, para que a responsabilidade não esmague, mas forme. Esse sinal também se manifesta quando você começa a sentir desconforto ao permanecer em silêncio diante de certas situações. Não é vontade de discutir ou impor opiniões, mas de não compactuar. Às vezes, o silêncio passa a ser escolha consciente. Outras vezes, a palavra precisa ser dita com cuidado. A visão espiritual ensina a diferença entre falar por impulso e falar por direção. No cotidiano, isso se parece com aquela sensação de: se eu continuar aqui, sabendo disso, algo dentro de mim vai adoecer. A pessoa começa a respeitar mais o que sente diante de Deus. Aprende a sair antes que o desgaste vire ferida. Aprende a mudar antes que a dor se torne trauma. Essa é a proteção que a visão espiritual oferece. Muitas pessoas resistem a esse sinal porque ele exige coragem. Exige assumir que não dá mais para viver de qualquer jeito. Exige escolhas que nem sempre são populares. Exige abrir mão de facilidades. Mas Deus não abre a visão espiritual para prender alguém, e sim para libertar. A liberdade começa quando a pessoa aceita viver alinhada com o que enxerga. Na Bíblia, vemos que Noé não apenas enxergou o que viria, ele agiu. Moisés não apenas percebeu a opressão, ele se posicionou. Os discípulos não apenas ouviram Jesus, eles deixaram redes e caminhos. A visão espiritual sempre pede resposta. Não uma resposta perfeita, mas sincera. No dia a dia, essa resposta pode ser pequena, pode ser uma mudança de rotina, uma conversa difícil, um afastamento necessário, um pedido de perdão, uma decisão adiada. Deus não exige grandes gestos, exige fidelidade no que já foi revelado. A visão espiritual cresce quando é respeitada nas pequenas coisas. Esse sinal também traz maturidade emocional. A pessoa aprende a não reagir a tudo, mas também a não se omitir sempre. Aprende a discernir quando agir e quando esperar. Aprende a entregar a Deus o que não consegue resolver. Essa maturidade não vem de livros, vem da experiência com Deus. Jesus viveu completamente alinhado com aquilo que via e sabia. Ele não se desviou do propósito, mesmo quando isso significou dor. Não porque buscava sofrimento, mas porque entendia o valor da obediência. A visão espiritual aberta ajuda a compreender que obedecer nem sempre é confortável, mas sempre é seguro. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você enxerga coisas que antes não enxergava e sente que não dá mais para fingir que não viu. Isso pode assustar, mas também liberta. Deus não revela para confundir, revela para cuidar. Ele confia a visão espiritual a quem pode crescer com ela. O próximo passo é entender o propósito de tudo isso e descansar na certeza de que você não está sozinho nesse processo. O que vem a seguir fecha essa mensagem, mostrando por que quem chegou até aqui não chegou por acaso e como caminhar com mais segurança a partir de agora. Se você chegou até aqui, você precisa saber de algo muito importante. Você não é qualquer pessoa. Pouca gente permanece até o fim de uma mensagem que fala de responsabilidade espiritual, de escolhas, de visão e de alinhamento com Deus. A maioria desiste quando percebe que não se trata apenas de ouvir algo bonito, mas de ajustar a própria vida. O fato de você ter ficado mostra que existe em você um coração atento, disposto a ouvir Deus com sinceridade.
Isso não é comum. Isso é sinal de chamado. Quem permanece até o final geralmente não está buscando respostas rápidas, mas entendimento verdadeiro. Está cansado de repetir ciclos, de errar nas mesmas escolhas, de sentir que algo sempre dá errado sem saber o motivo. E Deus honra esse tipo de postura. Na Bíblia, sempre que alguém permaneceu, Deus se revelou de forma mais profunda. Não foi para multidões distraídas, mas para os que ficaram, ouviram e decidiram confiar. Talvez você tenha chegado a este vídeo confuso, com dúvidas, sentindo que algo dentro de você mudou nos últimos tempos. Talvez tenha percebido sinais, alertas, incômodos, mas não soube explicar. Hoje, você entende que isso não era exagero, nem imaginação, nem fraqueza. Era Deus abrindo a sua visão espiritual, pouco a pouco, para te proteger, te amadurecer e te conduzir com mais segurança. A visão espiritual não é um privilégio para se sentir melhor do que os outros. Ela é uma responsabilidade para caminhar com mais cuidado. Deus não abre a visão para assustar, mas para guardar. Não abre para confundir, mas para direcionar. Não abre para sobrecarregar, mas para evitar dores que poderiam ser muito maiores lá na frente. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. A culpa começa a perder força. A confusão começa a se dissipar. Você percebe que não estava perdido, apenas em processo. Não estava atrasado, apenas sendo preparado. Deus nunca desperdiça sensibilidade. Ele transforma a sensibilidade em sabedoria quando a pessoa aprende a caminhar com Ele. Jesus nunca chamou pessoas prontas. Ele chamou pessoas dispostas. Dispostas a ouvir, a mudar, a obedecer mesmo sem entender tudo. A visão espiritual cresce exatamente nesse lugar, na obediência simples do dia a dia. Em respeitar a paz, em ouvir os alertas, em escolher o caminho mais seguro, mesmo que seja mais estreito. Talvez você esteja agora em um momento de decisões importantes. Talvez precise rever caminhos, relações, hábitos ou prioridades. E isso pode assustar. Mas lembre-se, Deus não te mostra algo sem também te sustentar. Ele não revela sem cuidar. Ele não chama sem caminhar junto. Quando Deus abre a visão, Ele também fortalece o coração. É por isso que se aproximar de Jesus se torna tão essencial nesse processo. Jesus é quem ensina a ver com clareza e a viver com equilíbrio. Ele não apenas abre os olhos, Ele acalma o coração. Ele não apenas mostra o caminho, Ele caminha junto. Quanto mais você se aproxima dele, mais a visão espiritual se torna leve, segura e madura. A partir de agora, não ignore mais os sinais. Não silencie mais o que Deus está mostrando. Não tente voltar a viver no automático. Você não foi criado para caminhar no escuro. Deus está te ensinando a enxergar para que você viva com mais paz, mais verdade e menos arrependimento. Talvez o maior aprendizado deste vídeo seja entender que ver não significa saber tudo. Significa confiar mais em Deus do que nas próprias certezas. Significa depender mais da oração do que da pressa. Significa aceitar que nem todo caminho precisa ser seguido só porque parece bom. A visão espiritual ensina a escolher com sabedoria. Se você ficou até aqui, é porque essa mensagem falou diretamente com você. Não ignore isso. Guarde no coração, reflita, ore e permita que Deus continue te guiando. O processo não termina aqui. Ele continua todos os dias, nas pequenas decisões, nos pequenos ajustes, nas escolhas silenciosas que só Deus vê. Agora, eu quero fazer um convite muito claro e muito importante. Se esta mensagem tocou o seu coração, se inscreva no canal, curta este vídeo e escreva nos comentários a frase "Deus guia meus olhos", como um sinal de que você entendeu o que foi falado aqui e decidiu confiar na direção de Deus. E compartilhe este vídeo com 3 pessoas ou mais que você sente que precisam ouvir essa mensagem.
Deus pode usar algo simples para alcançar alguém que está confuso, cansado ou prestes a tomar uma decisão errada. Que Deus te conduza com paz, clareza e proteção. Que a sua visão espiritual continue sendo aberta com cuidado, sabedoria e amor. Fique em paz e até o próximo vídeo.